Estamos no ar, então seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso Fechando o Pregão do BP Money. Meu nome é Rafael Lara e estarei com vocês nos próximos 30 minutinhos aqui para a gente poder falar um pouco, né, sobre todo esse mercado financeiro, essa expectativa pela super quarta que vai ocorrer amanhã. Tem também o discurso do Putin, né, que não ocorreu nessa terça-feira, ele adiou para amanhã também, né, talvez estrategicamente, talvez por um acaso, enfim, apesar de ninguém nunca acreditar que o Putin é por acaso, mas a gente vai estar hoje falando sobre esse fechamento do mercado, o Ibovespa hoje, né, andando um pouco de lado, enfim, né, muitas empresas aí subindo, então a gente tem muito essa lógica acontecendo no mercado hoje. Vamos subir aqui, então, a nossa home aqui do BP Money, gente, é o seguinte, ó, matéria aqui do Mercado de Fechamento, nossa, olha só a dicção, para onde foi, hein? A matéria do fechamento do mercado do dia, né, o Ibovespa sobe no aguardo da super quarta, o dólar cai por sua vez, né, a matéria da grande Laura aqui do nosso portal. O Ibovespa encerrou nesta terça-feira em alta, no aguardo das decisões de política monetária dos Estados Unidos, com foco aqui no Brasil com o Copom. Né, ambas as reuniões finalizam na quarta-feira com os anúncios das novas taxas básicas de juros. E dessa forma, o principal índice da Bolsa Brasileira teve uma alta de 0,38% aos 112 mil pontos. O dólar, por sua vez, teve uma queda de 0,26% aos R$ 5,15. Gente, bom, além disso, lá fora, né, Wall Street e na Europa também ficaram no vermelho, né? O Ibovespa foi em alto, Wall Street e Europa fecharam no vermelho. E Nasdaq, lá nos Estados Unidos, caiu 0,95%, Dow Jones 1,01% e S&P 1,07%. Entre os destaques do dia, aqui nas maiores altas, tivemos o Carrefour, que subiu 4,11%, Embraer 3,78%, Bradesco 3,67% e Dux, mais um dia de alta de Dux, hein? 3,58% e B3SA3 3,25%. As mais baixas do dia ficaram com CVC, CSN, Eco-Rodovias, BR Foods e Uzi Minas. E também o dólar, que caiu 2,04% aos R$ 5,15, deixando todo mundo que quer ir para a Disney um pouquinho mais feliz. Bom, gente, uma das principais notícias do dia de hoje, né? O Putin deve fazer pronunciamento aí na quarta-feira, né? O presidente russo Vladimir Putin deverá realizar um pronunciamento na próxima quarta-feira, dia 21, amanhã. Veículos internacionais, inclusive, especulam que o líder russo irá declarar oficialmente uma guerra contra a Ucrânia. Na manhã desta terça, todo mundo estava de olho, né? Aí no Putin, né? Que ele poderia realizar um pronunciamento às 8 horas, né, no horário de Moscou, 8 horas da noite, lá no horário de Moscou, o primeiro desde o dia 24 de fevereiro, que foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Quem se lembra daquele dia, né, na madrugada aqui do Brasil, Putin então entrou na cadeia nacional lá para falar sobre a sua invasão na Ucrânia, que na época ele falou que era para resgatar os irmãos russos, né, os irmãos da mãe Rússia. Bom, além disso, temos aqui IRB, né, que foi processado por prejuízo aos acionistas, né, o Instituto Brasileiro de Cidadania e Prace entrou com uma ação civil pública contra o IRB, né, que está sendo aí investigado por ter causado prejuízo aos seus acionistas após uma revelação de uma série de fraudes nos últimos anos. No processo, o Instituto afirmou que a Ré agiu com dolo ao divulgar informações mentirosas de forma fraudulenta, lesando seus acionistas e investidores interessados na aquisição de ações da companhia, uma vez que elas não refletiam a realidade. Além disso, tivemos Fiagro, né? Nike 11, Fiagro alcança 10 mil cotistas um mês após o seu IPO, né? Após sua entrada na bolsa aí. Então, foi um investimento do agronegócio, né? Da Boa Safra, Soja 3, e estruturado pela Suno Asset, alcançou a marca de 10 mil cotistas um mês depois de entrar na bolsa de valores. É o primeiro Fiagro a atingir tal feito. Inclusive, outros fundos como FGAA11 e XPCA11 levaram 6 meses para alcançar essa marca. E, por último, temos aqui uma notícia muito interessante, né, aqui no nosso portal do BP Money, justamente sobre o Tesouro Direto. Por quê, gente? Porque hoje a gente viu o Ibovespa subindo e o Tesouro Direto também subiu. Os tesouros pré-fixados subiram nesta terça-feira e, por outro lado, os IPCA mais caíram, né? Aí os títulos apresentaram uma desvalorização na segunda-feira. Às 15h30 de Brasília, o Tesouro Prefixado oferece uma rentabilidade anual de 12% ao ano, com investimento mínimo de R$ 30,91. Na segunda-feira, a rentabilidade era de 11,97%. E é importante ficar de olho em todo esse cenário de renda fixa. Bom, gente, antes de eu chamar aqui meus grandes convidados, aqui o Anderson Nunes e o Andy Kawamoto, que já são de casa aqui, deixa eu mandar aqui meu boa noite para quem está chegando aqui. O Vinícius Pereira mandando seu boa noite, Vinícius. O Nivan mandando aqui, boa noite, irmão, boa noite, Nivan, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso Fechando o Pregão. E ele falando, isso que eu chamo de super quarta, Fed, Funk, Put, enfim, é muita coisa. E tem notícia também de varejo,
Teve ontem a subida da Bolsa, depois que o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né, ali teve o apoio do Henrique Meirelles. Será que o Meirelles vai assumir o Ministério da Economia? Enfim, não cabe a mim decidir. Quem vai comentar então aqui é o grande Anderson Nunes, que é cientista político e está conosco aqui, e o Andy Kawamoto, que vai falar um pouco sobre o varejo, sobre o mercado, enfim, nossos grandes comentaristas que estão toda terça-feira conosco aqui. Então, Anderson, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Fechando o Programa, meu querido. Boa noite, Rafael. Boa noite, Andy. Meu forte abraço para o seu público que está assistindo ao vivo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado vocês pela presença. E o Andy Kawamoto também está conosco aqui hoje. Andy, seja muito bem-vindo novamente, meu querido. Boa noite, Rafa. Boa noite, Xará. Mais uma vez, boa noite ao público. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nessa terça eu pude estar presente. Então, muito bem para atualizar um pouquinho do cenário de consumo e varejo. Perfeito. Eu quero começar perguntando aqui, logo para o Anderson e o Andy comentem. Eu vou fazer estilo debate, igual que agora eu estou vendo muito debate presenciável e para o governador, e aí eles fazem a pergunta e falam: o fulano de tal comenta, e o fulano de tal responde, o outro comenta. Então, fazer a mesma lógica para a gente conseguir ir sempre avançando. Ô Anderson, hoje a gente viu aí uma expectativa muito forte pela declaração do Putin, né? O primeiro depoimento dele desde o dia 24 de fevereiro. Só que ele, muito possivelmente estrategicamente falando, deixou para quarta-feira, que amanhã, para quem está chegando agora no mercado, amanhã tem a super quarta, que é quando ocorrem as decisões mais importantes monetárias do planeta Terra. Né, tanto lá nos Estados Unidos, né, que o Federal Reserve decide, né, o Banco Central norte-americano decide a taxa básica de juros deles lá, né, se vai subir, se vai cair, enfim, qual que é o cenário econômico, o tom do discurso também avalia muito o mercado. E também aqui no Brasil a gente tem o Banco Central brasileiro aí definindo a taxa Selic. Então, Anderson, você acha que amanhã quem vai tomar mais a cena? Banco Central norte-americano, Banco Central brasileiro ou o Putin? Pois, na atual conjuntura, o Banco Central americano, se me permite fazer os comentários, é 0,75, praticamente. Há um consenso no mercado depois que saiu os dados de inflação nos Estados Unidos. Até então, havia-se a indecisão se era 0,5 ou 0,75. Saiu os dados de inflação, deixou claro que o Fed vai vir 0,75. Se vir diferente disso, vamos ter correria no mercado. No Brasil, a gente vai, depois de muito tempo, acreditar até que ele manteve, né, no Copom, mantendo aí os 13,75, sem muita oscilação. Talvez o máximo que ele pode fazer é 0,25, mas eu não acredito que ele vai fazer isso agora. Ele vai segurar uns 13,75. E, logicamente, os holofotes vão estar ligados para o Putin. Afinal de contas, ele botou a União Europeia numa situação dificílima por lá. Cortou o gás e virou e falou bem assim: vocês tiram a sanção, eu devolvo o gás. E nem chegou o inverno ainda. Então, eu acredito que a estrela do dia amanhã vai ser o Putin e o pronunciamento dele. Me estranhei porque fizeram a marcação, falaram, publicaram no Twitter, depois excluíram o Twitter. Eu fui atrás olhar, antes do bloguinho aqui de comentar e ver o que foi falado. Ele simplesmente cancelou e jogou para amanhã, nada bobo. Afinal de contas, amanhã a gente tem o quê? A super quarta-feira com Fed e Copom. Vai estar o mundo voltado olhando para o Fed. E eu não duvido dele marcar um pronunciamento próximo desse horário aí para agitar mais ainda a arapuca que vai ser o FONC com os comentários dele. O que ele vai fazer, como ele vai fazer. Afinal de contas, todo mundo achava que a Rússia ia ter problema econômico. E não é isso que está sendo representado hoje. Ele conseguiu sair muito bem. É um belo de um estrategista, tá? O Putin. Então, vindo dele, eu não duvido de absolutamente nada e pode surpreender o mercado amanhã, dependendo do que ele falar. Perfeito. E você, Andy? Comenta aí, manda bala, meu querido. Complementando aí o que o Xará colocou perfeitamente, né? A Ásia, ela tem absorvido bastante também, principalmente petróleo russo, energia russa está conseguindo, né? Ele está conseguindo dar vazão. A Europa, ela está numa sinuca de bico, como o Anderson falou, o Xará disse, o winter homem, né? O inverno tá chegando e não tem muita saída, né? Vai acelerar a queima de carvão, diesel, então você vai ter uma demanda por petróleo, né? Teve uma recomposição no período, mas dado que a gente ainda tem uma atividade forte, um problema que pressionou a ata do Fed agora, né? Essa próxima reunião, ela com certeza deve chamar a atenção para essa pressão da atividade, a pressão da inflação,
E a gente pode, acho que pior do que os 75 bips, o Anderson pode me corrigir, complementar, é uma sinalização de um próximo aumento em torno de 100 bips, né? Caso esse cenário ele se deteriore, né? E a probabilidade disso acontecer, ela não é baixa, né? Então acho que o Putin aí tá jogando o xadrez, dando uma gambitada aí, esperando esse cenário, essa situação, para brincar um pouquinho com as peças do cenário macroeconômico e jogar a favor dele, né? Obviamente que para ele é muito mais interessante o preço do barril nas alturas e aumenta, consequentemente, a dependência europeia do gás russo. E aqui no Brasil, eu acho também que a gente deve manter. Não acredito que a gente pode até ter uma sinalização um pouco mais precavida, mediante o Fed e o cenário macro, mas eu acho que a gente vai ficar no 0,25 ou no 0 a 0. Perfeito. Perfeito. Anderson, quer comentar mais alguma coisa? A gente pode passar já para o próximo tema. A gente tem um monte de tema Não, hoje, fazer um né? comentário em relação a duas coisas que a gente falou. A gente tem essa agora 0,75 e mais uma de 0,75 dos Estados Unidos. E a gente começa a ver a curva longa. A de 2 anos está superior à curva longa. A de 2 anos está quase 4% cotado. 3,97 a de 2 anos. E a curva de 10 anos estava em torno aí de 3,55. 3,56, eu estava olhando agora pelo Invest. Então a gente consegue ver que a curva curta está maior do que a curva longa, tomando uma invertida na curva. Isso começa a mostrar que podemos ter problema em relação a essa questão dos juros no curto prazo. E para os Estados Unidos, as empresas de tecnologia são completamente afetadas pelo grau de investimento. Se o cara tem 4% garantido por ano, por que ele vai buscar na bolsa para o rendimento? Então, lembrando que os Estados Unidos, pessoal, a taxa de juros lá sempre foi muito baixa, 0,75%, 1%, 1,5%, está com 4%. Então, assim, para o investidor é muito bom esse grau de investimento e o título americano é um dos mais seguros do mundo. E aí, complementando, imagina isso tudo somado, né, a uma revisão de preço-lucro do S&P, né, dado esse cenário, com tightening, né, tirando liquidez do mercado ainda, não tem como subir, né? Perfeito, perfeitamente. Queridos, vamos para o nosso próximo assunto, que é o seguinte: hoje, mais um dia se passou aí e Dux subiu no Ibovespa, né? E muito se teve ontem essa notícia por conta do ex-presidente Lula, né, que é candidato à presidência da República esse ano e está liderando nas pesquisas, ter feito um tweet falando sobre o cenário de educação, que no governo dele as faculdades vão voltar a ser fortes, né? Falou do FIES, do ProUni, enfim. Como é que você, o Anderson, viu essa movimentação, essa correlação mercado e Lula nos últimos 2, 3 dias aí? A gente tem visto, ontem o Lula teve um evento aqui em São Paulo com Henrique Meirelles acenando com ele e o mercado também subindo aí 2,3%. Você acha que agora o Lula então está querendo fazer as pazes com a Faria Lima? A gente tem que observar 4, 5, 6 dias para trás para cá. Se a gente for observar, foi o primeiro movimento mais forte no mercado financeiro, voltados aí com notícias pelo mercado político, voltado direto pela política. Até então não tinha tido um movimento tão forte como foi esse. E o Lula, na verdade, não fez um aceno com o Meirelles, com os ex-candidatos a presidente da República. Estava lá o Boulos, Marina Silva, estava o próprio Henrique Meirelles, que já foi candidato, estava o vice dele, o Geraldo Alckmin, estava presente, e tinham mais 2 ou 3 pessoas lá de corpo presente também, participando, mostrando apoio a ele. O ex-presidente Lula tem apoio dos presidenciáveis? Muito mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem o Collor, por exemplo, como ex-presidente, ex-candidato e ex-presidente, no caso, o Collor apoiando ele. Agora, o mercado amou o nome Meirelles. Por quê? O mercado não gosta de insegurança jurídica. O mercado não quer insegurança. Ele precisa de um nome. Saiu com uma agenda de uma reunião entre os dois e possivelmente o Meirelles vai participar e vai fazer parte da equipe econômica do Lula. Em relação às empresas de educação, Ser Educacional, Edux, Cogna, hoje não subiu. Mas ontem todas as 3 subiram e hoje Ser Educacional e Edux subiram. Por qual motivo? Ele disse no sábado, dia 17,
que vai voltar com um programa mais forte em relação ao FIES. Vai voltar com o ProUni. Então, as empresas que são, no caso, de educação, vão surfar muito bem isso. Elas precisam de aluno. E o FIES vai levar o número de aluno, vai aumentar o número de aluno. Ele falou isso várias vezes. Ele falou que na época dele tinha na faixa de 3 milhões, quando ele pegou, ele saiu do governo com 8 milhões de estudantes, no caso em faculdade, e isso para a empresa é maravilhoso. É dinheiro certo ali sendo pago. É o governo federal falando, olha, eu vou pagar a mensalidade dele, depois ele me resolve lá na frente. Que coisa maravilhosa para uma empresa. E o preço é o preço que ela vai praticar. Ela vai poder subir o preço, ela vai conseguir fazer o repasse, que hoje ela não está conseguindo fazer devido à concorrência. Então ela vai fazer isso. Então, para as empresas é um ser maravilhoso. E para complementar também para os bancos. Ontem os bancos subiram, B3, 7%, Banco do Brasil, Itaú ontem subiram. Os bancos, vale fazer a lembrança que no governo Lula foi onde tiveram os maiores lucros no ciclo. Então a gente tem aí o ciclo financeiro junto com o político dando as mãos e falando quem é as regras. Então ele tem uma boa memória, o mercado financeiro do Lula, em relação a como ele foi, em relação à segurança que se tinha. O Meirelles era o presidente do Banco Central. Depois o Meirelles foi o ministro do Temer, da Fazenda, e ele que criou o teto de gastos. Então começa a mostrar para o mercado que o fiscal pode ser respeitado. Ele é um nome muito bem quisto pelo mercado financeiro e acho que ele acertou se o Meirelles realmente for convidado e se ele aceitar o convite. Perfeito. Andy, alguma opinião? A gente até comentou, se eu não me engano, 3 semanas atrás, que a gente tem uma carteira, né, de eleição, um ou outro, tal, e a gente falou do setor de educação, né, justamente por conta desse viés de subsidiar, né, a entrada, né, do jovem, a entrada de mais pessoas dentro das universidades, e aí você está garantindo uma demanda futura praticamente, né, como o Anderson falou, garantindo margem, etc., tal, por pelo menos 4 anos. Né? E eu acho que o mercado também descorrelacionou um pouco desse cenário pré-Fed nesses dias, porque a gente ficou um pouco mais tranquilo. De lado tem o Guedes, do outro lado tem o Meirelles, né? Putz, foi uma sinalização que realmente fez preço. Eu acredito, né, que tenha feito muitos investidores ficarem um pouco mais tranquilos, dado um cenário ou outro, né? Nesse aspecto, nessa cadeira em específico, a gente ter uma definição melhor do caminho que será trilhado. Perfeito. Ô Andy, falando agora um pouquinho sobre o setor de varejo, a gente hoje, né, nessa terça-feira, saiu uma notícia de que o setor de varejo aqui em São Paulo ele está voltando a andar. Né? As pessoas estão voltando a consumir, as associações estão voltando ali a realmente ter, né, fluxo de caixa, enfim. Como é que está o setor de varejo hoje no Brasil? Porque é um setor que a gente sabe que está uns 2 anos aí penando forte, assim, tomando cada paulada que é impressionante, não, Andy? Assim, é um setor muito complexo, né? Porque ele é muito dinâmico, você depende muito do capital de giro, né? Então você vai recompor isso. E cada segmento do setor ele tem uma especificidade, né? Então, se a gente pegar o mercado de moda, vestuário, por exemplo, né? A gente ainda não está vendo esse repasse do preço do algodão. Os fornecedores eles estão aproveitando para, né, recuperar um pouquinho do fôlego que foi perdido nesses últimos 2 anos. Então, os preços ainda estão sendo repassados cheios, né? Para as varejistas, para o ponto de venda, e é justamente o limite do repasse. Todo mundo na cadeia vai repassando, aí chega na ponta do varejo, o seu repasse é o consumidor, né? No segundo trimestre, a gente teve uma ajuda, né, que foi esse frio absurdo que fez aqui, que acelerou muito o consumo de produtos de malha mais pesada, né, que é justamente o maior share de importados dentro da composição do mix das varejistas, né? E aí a gente tem que dividir também em regiões, em camadas sociais, né? Em públicos diferentes. São Paulo, querendo ou não, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, tem um comportamento de consumo um pouco mais perene, um pouco mais consistente, né, do que algumas outras regiões, né?
Já o Sul, por exemplo, tem um outro comportamento de consumo, o Nordeste, outro comportamento de consumo. Mas o que a gente tem visto é que, mesmo que a gente esteja num trimestre que ele é relativamente fraco, né, a sazonalidade do varejo, você vai ter aí o segundo tri é forte por conta do Dia das Mães, né? O quarto tri o mais forte de todos por conta de Black Friday e Natal. Aí o primeiro e o terceiro tri eles ficam um pouco sem muitos argumentos de venda, né? Apesar do Dia dos Pais. E muito surpreendente, alguns setores estão sim demonstrando uma força, né? Principalmente operações de shopping centers, as operações que estão bem fortalecidas, por exemplo, o Grupo Arezo, né, Grupo Soma, as vendas estão muito bem, estão muito fortes, o público de média renda alta para cima, ele realmente não está sofrendo, pelo contrário, acho que esse público ainda ele conseguiu acumular mais riqueza nesse período, né? Quem consegue hoje também fazer qualquer negócio, expandir com funding próprio, com esse custo de capital, né? Você tem uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes, e isso vai consolidando ainda mais, esse público concentra uma fatia de consumo interessante nessas praças, principalmente São Paulo. Então, a gente tem visto também a mudança de comportamento em relação à classe média para baixo, né? Que a gente tem visto o preço, o fator preço, ser um determinante na tomada de decisão, na hora da conversão, né? Tanto em alimentação quanto em outros segmentos. A gente ainda teve o impacto da Black Friday, da Copa do Mundo, que vai ser junto com a Black Friday praticamente, né? A Copa do Mundo no meio do ano, ela traria uma força muito maior, principalmente para o segmento esportivo, de eletrônicos, né? Venda de TVs, etc. Numa data e numa época e um período que a gente não tem tantos argumentos de venda no calendário do varejo. E justamente por a gente ter essa disputa com verão, Copa do Mundo, Black Friday e tudo isso junto, né? Com um alto nível de endividamento do brasileiro, a gente pode ter uma disputa tão grande, né? Pelo wallet share, pelo dinheiro na carteira do consumidor, que esse consumo se disperse. Então, não vamos comprar presente aqui na Black Friday esse ano, mas a gente vai fazer uma viagem, vamos curtir a Copa do Mundo, etc. Então, assim, nunca teve, né, esse evento nesse período do ano. Então, ninguém sabe direito o que esperar, o que acontecer. Mas, dentro do Sudeste, algumas regiões do Nordeste também, o consumo tá bem forte, o fluxo, né, que é o principal, ele tem aumentado, e isso também é ajudado por um aumento, né, de criminalidade urbana, que você acaba tendo em shopping centers aí uma região um pouco mais segura de lazer, e que é a opção de lazer. Aqui você não tem a praia tão perto para competir, você não tem outros recursos naturais para competir com esse momento aí de lazer barra consumo, né? Os produtos de ticket médio menor tendem a se beneficiar um pouco mais, com o verão chegando também o segmento esportivo, então setor de calçado de corrida, etc., roupas esportivas, vai todo mundo começar o projeto verão de novo, né, etc. Então tudo isso tende também a impulsionar o consumo daqui para frente, principalmente a partir de outubro, que também tem Dia das Crianças, ajuda a trazer bastante fluxo, mas a gente tem visto um comportamento bem resiliente, principalmente no Sudeste. Perfeito, mais gente chegando aqui, o Gilberto Rangel mandando seu boa noite. Boa noite, Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao BP Money, já se inscreva aí, né, tem programa novo todo dia aí, tem programa de entretenimento vindo, né, aí ontem estreou eu Perdendo a Pose aí, primeiro game show de mercado financeiro, a gente coloca economista para comer pimenta e responder perguntas de mercado, é fantástico. Aí de quarta é o Pizza Cripto, que a gente coloca o economista para comer pizza, e sexta-feira Happy Hour BP, a gente coloca economista para beber cerveja. Você vê que as ideias dos meus programas elas são muito simples, né, o Andy? O de sexta é bom. O de sexta e de quarta também, poxa vida, pizza? Você não curte uma pizzazinha ali de quarta? Pizza é bom também, pizza é bom. Eu queria saber do público aí, quem gosta de pizza aí, manda pra gente. Manda pra gente aí se vocês gostam de pizza e qual sabor da pizza vocês preferem. Você falou em pizza, Lara, posso só complementar o negócio que eu esqueci de falar? Que isso é uma notícia recente da IMC, que eles venderam a participação deles no Panamá por 40 milhões de dólares, né?
mais ou menos 200 e poucos milhões de reais, né, que dá quase 40% do valor de mercado da companhia numa operação muito pequena que eles têm lá, né? Isso mostra, só para a gente ter um pouquinho da dimensão de como temos algumas oportunidades em bolsa, ainda mesmo com esse cenário desafiador, etc. Tem alguns eventos que podem começar a ajudar a reprecificar também, né, o preço de tela de alguns ativos. E a IMC é detentora da Pizza Hut aqui no Brasil, KFC, frango assado. Isso finalmente demonstra que eles estão focados em fazer aquele plano que desde o Everton lá atrás, antes da pandemia, já começou a ser traçado de desinvestimento nas outras marcas e foco nessa tríplice KFC, Pizza Hut e frango assado. Vamos ver se daqui para frente a gente começa a ver uma expansão nesse sentido e se eles conseguem aí tirar o Viena do portfólio e aí focar 100% nessas marcas. Agora, Andy, uma pergunta sobre essa parte do varejo alimentar que eu fiquei encucado agora. Muito desses, né, das lógicas, né, de matéria-prima, de alimento, elas são dolarizadas, não? Então, quando você tem queda do dólar, você então deveria ter um certo baque nas empresas ou não? Ou é muito ínfimo o cálculo? Assim, depende. Por exemplo, se você pegar o salmão, por exemplo, se for uma operação, né, de comida asiática, que tem a curva ABC de produto, né? Aquela que vai ter impacto em mais de 60%, 80% do teu faturamento. Se nessa curva A você tiver, né, um produto como salmão, por exemplo, né, como base do teu negócio, isso vai impactar, tá? Então, o salmão, você não consegue fechar um preço com fornecedor de salmão no ano, né? Esses preços vai variando a cada semana. E isso pode, a gente já, assim, chegou a pagar R$17 no quilo do salmão, hoje você paga aí mais de 50, dependendo do fornecedor. Entendi. Então, assim, muda muito o ponteiro, né? O CMV de uma operação hoje asiática, ele pode estar perto de 50%. Falando de frango, falando de outros produtos, batata, etc. Tal, é muito mais simples, né? E esse giro constante, a média do preço no tempo, né? Ela fica mais ou menos igual, e aí pelo volume, pela escala que essas marcas têm, eles conseguem fazer algumas travas e negociar bem com os fornecedores para garantir um preço médio aí ao longo do ano. Perfeito. Mas impacta sim, tá maior do que estava em 2019, por exemplo. Perfeito. Muita gente chegando aqui, ó. Olha só, a Daniela mandando aqui seu boa noite, né? Eu acho que agora a minha câmera, ela parou, gente? Eu acho que minha câmera parou, hein? Mas vocês estão me ouvindo com minha voz maravilhosa aqui? Sua voz, sim. Então, olha, estamos ouvindo. Não, a gente continua aqui firme e forte, então, enquanto eu vou resolvendo aqui a câmera, gente. Então, eu queria perguntar para o Anderson sobre essas últimas movimentações políticas. O Anderson, como é que você tem visto toda essa situação? A gente tem visto uma Simone Tebet também crescendo no cenário eleitoral, né? Você acredita que isso pode impactar um segundo turno vindo aí? Para mim, o segundo turno ele é praticamente certo. Se a gente for olhar hoje, a maioria das pesquisas, tá? Ele só consegue ir por talvez uma ou duas pesquisas que ele vai utilizando-se da margem de erro, Lula ganhando no primeiro turno. Então, para mim, o segundo turno é praticamente certo de ter para ambos os lados. A dúvida, na verdade, que prevalece, para mim, a gente vai ter uma surpresa com o terceiro lugar. Eu tenho para mim que a Tebet vai continuar crescendo e vai passar o Ciro no número de votos. Não necessariamente o Ciro pode manter os 7% dele, tá? Pode ser que o Ciro caia para 5% e a Tebet alcance 6%, 7%, e quem sabe ser uma próxima candidata a presidente da República na próxima legislatura em 2026, ganhar corpo aí e formar alianças aí para 2026. Ela tem me surpreendido com o número de votos, muita gente que tem rejeição ao nome do Bolsonaro e do Lula vão votar nela, alguns porque gostaram, outros por voto de protesto. Então a gente pode ter uma surpresa com o nome dela aí acima do Ciro. E aí, meu amigo, começa a mudar o apoio. Ciro já falou que não vai apoiar ninguém no segundo turno, mas a Tebet deve apoiar. E esses votos vão fazer a diferença. Perfeito. Perfeito. E hoje é mais provável o cenário de Tebet apoiando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, não? Na teoria, sim. Tá? Mas isso ainda vai depender de muito acordo político e qual ministério que o partido vai levar. Geralmente eles fazem troca de tipo de ministério. Olha, eu te apoio, mas eu quero ministério tal e tal. Então vai ver aquele verdadeiro jogo, toma lá da cá.
eu quero isso para ter isso, e vai sendo esses acordos sendo formados. A gente viu com o Alckmin, quem esperava que o Alckmin fosse trocar o PSDB depois de mais de 30 anos para ser o vice do Lula? Nunca ninguém imaginou isso no meios políticos de forma normal, isso há um ano atrás. O Dória, que vinha candidato, não veio. O próprio Eduardo Leite, que renunciou e voltou a ser candidato a governador no estado que ele estava. Então a gente percebe aí que tem uma situação bem divergente nessas questões políticas. Para complementar, saiu uma nota agora há pouco sobre a questão do PEC da enfermagem. Não estava aqui no nosso comentário, mas como saiu, todos eles falando que devem excepcionalizar o teto de gastos. E se o Lula ganhar, ele vai aproveitar para acabar com o teto de gastos. É o comentário dele. Então a gente vê aí que a questão do PEC, no caso da enfermagem, eles querem passar de qualquer jeito, querem aprovar. E vão fazer essa excepcionalidade com a questão do teto de gastos novamente. Aí vai passar Auxílio Brasil, vai passando tudo que se puder ali. E o outro patamar é tirar o dinheiro do pré-sal, fazer indicação do pré-sal para órgãos públicos. Mas não li nada ainda do que vai fazer para a iniciativa privada. Se vai cortar os custos de folha de pagamento, vai desonerar a folha, igual foram feitos em alguns setores, como que isso vai ser feito para a iniciativa privada. Até agora eu só estou vendo para a iniciativa pública, no caso, municípios, estados e, no caso, o governo federal. E os hospitais filantrópicos ficariam como nisso? Então a gente tem muita incógnita nessa daí do PEC da enfermagem para poder rolar, e é um tema que vai ficar, acredito eu, para depois das eleições. Perfeito, perfeito. Ó, só para não ser aqui injusto, a grande Flávia mandou aqui seu boa noite aí. Boa noite, Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Fechando o Pregão, tá certo? Gente, queria agradecer a vinda de vocês dois novamente aqui ao Fechando o Pregão desta terça-feira. É uma honra enorme tê-los. Espero vocês na próxima terça. Como eu comecei com o Anderson nas boas-vindas, vou começar então agora com o Andy na despedida. Então, Andy, muito obrigado pela sua vinda, meu querido. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. E contem sempre comigo aí. Valeu, Xará. Obrigado aí também pela aula de sempre aí, analisando nosso cenário político. Valeu. E valeu, Anderson, novamente aqui também pela sua vinda aqui no nosso Fechando o Pregão. Espero vocês dois na terça-feira, viu, Anderson? Um forte abraço, até a próxima terça. E, Andy, uma satisfação, Xará, estar aqui pela aula de varejo, como sempre. Amigo, obrigado, Rafael, pelo convite e estou sempre à disposição. Tamo junto. Prazer inenarrável. Inenarrável, fantástico. E bom, e a você que esteve conosco nessa terça-feira aqui no nosso Fechando o Pregão, muito obrigado pela sua vinda, viu? Eu vou ficando por aqui, mas vocês podem ficar aqui no canal do BP Money também para mais programas que vão aparecendo aqui na nossa grade e também lá no nosso portal, onde tem notícias minuto a minuto, no nosso Twitter, Instagram, Facebook, estão em todo lado. Então você pode aqui, ó, clica no link aqui embaixo e já fica a par de todas as notícias que vão movimentar o mercado financeiro e também o mundo inteiro, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, se inscreva no canal, amanhã a gente vê muito mais Fechando o Pregão com Super Quarta, com Putin, também vai ter o Pizza Cripto, a estreia do Pizza Cripto, enfim, você não pode perder amanhã aqui no canal do BP Money. Até mais, gente, tchau, tchau!